Hoje não tem aluno, praticamente. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Uma curiosidade. Por que a gente cumprimenta a todos com graça e paz? Por quê? Porque as igrejas tradicionais, eu fui criada na Assembleia de Deus, então lá a gente sempre falou paz do Senhor, né? As igrejas pentecostais sempre falam a paz do Senhor. E depois aqui dos anos 90, 2000 para cá, que as igrejas, as denominações de, como é que fala? Comunidades, né? Que veio, as comunidades evangélicas começaram com graça e paz, e agora os presbiterianos também estão cumprimentando com graça e paz. Não é? Que eu lembro que antigamente não se cumprimentava na presbiteriana, assim, era só bom dia, boa noite e tal, não é? Então, por que a gente cumprimenta os irmãos com graça e paz? Por que vocês acham? Hã? Que mais? O apóstolo Paulo, se a gente for ler tudo, quando a gente lê as cartas, né, dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele sempre vem cumprimentando as igrejas com graça e paz. Perceberam? No início das cartas, ele sempre cumprimentava os irmãos e as igrejas com graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, graça e paz tem origem no grego, no hebraico, né? E significa um desejo de que a pessoa receba a graça, que é o favor imerecido de Deus, né? E a paz, que é shalom, que também vem de Deus. E essa graça e a paz, ela tanto pode ser interna em relação a nós mesmos quanto aos outros, né? Em relação a nós, a Deus e ao outro. E essa paz, não é como a Bíblia diz, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem de Deus, ela é um estado de bem-estar, né? Que entra em harmonia e plenitude em todas as áreas da nossa vida. O esmiliguido, já viram o esmiliguido? É muito interessante, tem algumas mensagens bonitinhas do esmiliguido, né, com a formiguinha. E tem uma dos desenhos do esmiliguido, que é ele descendo, que é uma formiguinha, numa folha descendo uma enxurrada, uma cachoeira. E ele lá deitado barriguinha para cima, com os braços cruzados assim. Paz é estar tranquilo em meio às tribulações, né? Porque é um estado de bem-estar que vem de Deus. Não é uma questão que vem de fora, porque se a gente for olhar de fora, a gente acaba ficando angustiado. Mas a paz é aquela certeza de que Deus está conosco, independente de qualquer coisa. Então, quando Paulo vem dizer graça e paz, e a gente tem esse costume de dizer graça e paz, é uma saudação que é um convite para que nós cristãos compartilhemos a graça e a paz que recebemos de Deus. Então, é um desejo que você viva na graça, que é o favor imerecido, e também é a paz, a tranquilidade de estar em Cristo Jesus. Então, quando a gente cumprimenta uns aos outros, é um desejo de que Cristo esteja com você durante o dia. Não somente aqui no cumprimento, mas que a graça, que é o favor imerecido, e a paz, que é a tranquilidade em Cristo, esteja com você todos os dias. Então, que a gente não tenha vergonha de cumprimentar uns aos outros, graça e paz. Principalmente lá fora, né? Porque aqui na igreja é muito fácil, lá fora falar assim, a paz do Senhor, graça e paz. A gente fala até baixinho para quem está do lado não ouvir, com vergonha, porque também é um cumprimento cristão, né? Então, identifica você como cristão, uma pessoa que serve a Cristo. Mas sabendo agora que é um cumprimento que vem de Deus, um cumprimento que vem desejando a você a graça e a paz, então que você possa contribuir nessa, como vou dizer assim, sendo agente de bem para com seu irmão. Agora todos vão dizer graça e paz, irmãos? Romanos capítulo 5. Leiamos Romanos capítulo 5. Versículos de 1 ao 5.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Perceberam que nesses versículos vinha falando sobre o quê? Graça e paz. É o que a gente acabou de falar, né? E a gente está vivendo tempos tumultuados. Eu nem gosto muito de olhar mais televisão, essas questões de informação, porque a gente vai ficando angustiado e vai ficando até com raiva do que está acontecendo. Então, eu prefiro nem olhar muito o noticiário para que eu não fique tão envolvida nas minhas emoções de raiva e de injustiça, né? Mas a Bíblia diz que a tribulação, ela causa o quê? O que é que ela produz? Perseverança. A gente só aprende na dor. A dor, ela é benéfica. Que isso, Esther? Sim, a dor é benéfica. Porque é na dor que você se persevera, ora, aprende, melhora o nosso caráter, não é? Paulo disse que ele esmurrava o próprio corpo, porque aquilo que ele queria fazer de bom, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria, isso fazia. Isso está inerente a nós. A gente quer fazer o bem, mas sem a graça de Deus, sem o entendimento do Espírito Santo em nós, a gente tem dificuldades, não é? Mas Paulo vem dizendo aqui que a tribulação, ela produz perseverança. A gente não desanima, a gente vai em frente. A gente não pode parar no caminho. E a perseverança traz o quê? Experiência. Sabedoria não é quantidade de conhecimento de literatura. Muita gente acha que porque lê bastante é sábio, mas, na verdade, a sabedoria vem do conhecimento, da experiência, de viver essas experiências no dia a dia. Por que a gente fala para o filho, não vai por ali? Porque a gente já foi, né? E a gente sabe por aquele caminho não dá certo. Vai por aqui, porque a gente já foi também, a gente já sabe. Então, a perseverança traz experiência, e a experiência traz esperança. Por que traz esperança? Por quê? Porque a gente sabe que Deus está conosco, a graça e a paz do Senhor estão conosco, e Ele está conosco na tribulação. A palavra mesmo fala, né? Estarei convosco todos os dias até o quê? Até a consumação. Isso quer dizer que em meio às tribulações, como a gente lê no Salmo 46, pode tudo estar de cabeça para baixo. O Senhor está conosco, nada nos falta e nada nos atinge. Então, a perseverança, a tribulação traz perseverança, que traz experiência e traz a esperança. A esperança é que nos faz sonhar, e o sonho nos faz ir em frente. Então, a gente tem que aprender a sonhar, porque isso também faz parte da fé. Porque a fé é o quê? É o quê? A certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente espera. A gente, então, precisa sonhar. Porque quando a gente sonha, a gente tem metas, a gente tem propósito, a gente tem planos. E isso faz com que a gente levante no meio da luta e vá em frente. E aí, nesse caminhar de ir em frente, nos traz experiência. E a experiência nos diz o quê? Que lá na frente a gente pode ser vencedor, como a nossa revista mesmo fala. Então, queridos, com a graça e a paz do Senhor enchendo o nosso coração em meio à tribulação, fiquemos em pé e vamos cantar o hino 108. É claro que passar por tribulação não é fácil. E tem hora que a gente fala, até quando? Mas Deus está conosco.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar. Do Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha só, né? Mesmo em tribulação, a paz e a graça do Senhor nos sustenta. Vilma, ore a Deus agradecendo então por esse sustento de Deus em nossa vida. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos separar em classes. Mocidade e adolescentes vão ficar aqui.
Eu acho que os jovens vão ficar aqui, né? Não estou vendo nenhum professor deles, então. E o professor Alisson, então, vai nos conduzir no ensino da palavra. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Esse púlpito está pequeno para mim, que é um púlpito desse tamanho. Vou solicitar o conselho da igreja, conseguir um púlpito maior para mim. Irmãos, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Pedir ao Eterno que nos abençoe. Pai amado, a Tua palavra vai ser lida agora, vai ser estudada, que só possa, Pai, estar, através do Teu Santo Espírito, Pai, alimentando os nossos corações, Pai, com Tua palavra. Obrigado por tudo, Pai, me use aqui nesse instante, para que eu possa ser vaso de bênção, instrumento nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, hoje nós estamos na lição 3, a postura cristã diante das provações. A Esther já fez o preâmbulo muito bem feito e disse que sobre as tribulações, né? E as tribulações realmente são uma constante nas nossas vidas. O mundo tereis aflições, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos ver qual é a postura que o cristão, que o crente, deve ter, deve adotar diante das provações. Porque uma coisa é verdade, elas virão. Elas virão. Você não ficará sem provações. Pode ficar tranquilo que você, adolescente, você jovem, elas virão. Porque fazem parte, assim como a Esther disse no começo, fazem parte de um plano de Deus para as nossas vidas. No mundo tereis aflições. Então vamos entender um pouco sobre isso. Na lição de hoje, nós falaremos a respeito da nossa postura diante das provações e falaremos também responderemos algumas perguntas importantes. Logo no começo da lição diz assim: por que somos provados? De onde procedem as provações? É possível suportá-las? E como agir diante das provações? Então nós temos aí 4 questões e nós dividimos essa lição em 2 partes. A primeira parte é exatamente essas questões que ele coloca já no comecinho da lição. Por que somos provados? De onde procedem as provações? E aí nós vamos pegar o texto base da lição, que está em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos abrir lá, meus irmãos? Primeira carta, Pedro, capítulo 1. Primeiro a Pedro, capítulo 1. Esse capítulo ele tem 25 versículos. Eu gostaria de ler esses versículos com os irmãos, de forma responsiva. Comecemos. Pedro,
apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Então aqui, nessa primeira carta, onde Pedro, já no primeiro capítulo, já vai explicitando
algumas questões muito importantes para a nossa vida. E uma delas ele já vai explicando o porquê que nós somos provados. Né? Então ele já fala a respeito disso. Né? Por breve tempo, se necessário, serais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, né, redunde em louvor, a glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, uma das primeiras funções das provações em nossas vidas, irmãos, é exatamente o ensinamento. Porque através da provação, nós recebemos ensinamento de Deus. A pedagogia do Senhor, ela passa através da provação. Não é raro nós vermos irmãos, ou até mesmo nós, passando por dificuldades, por conta de escolhas erradas que fazemos, por conta de desobediência. E muitas vezes, o eterno Deus, como Ele faz para nos trazer de volta para o seu aprisco? Muitas vezes Ele permite que passemos por tribulações. E muito importante entender também, disciplina, outra questão importante. A disciplina de Deus, ela também vem, nós aprendemos através das provações e nós somos disciplinados. O Salmo 23 diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a disciplina do Senhor, ela é para a nossa consolação, ela é para o nosso entendimento, ela é para a nossa pedagogia. É através da provação que Deus vai nos ensinando. Uma outra questão importante que nós precisamos entender, que a provação, além de ser pedagógica, Deus usa a provação de maneira pedagógica, Deus também usa a provação para nos trazer a correção, a disciplina. Ele também permite que passemos por provações para que nós tenhamos a confirmação da nossa fé. Como assim, irmãos? A confirmação da nossa fé. Assim como Pedro fala aqui, o valor da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, para que essa fé redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a confirmação da nossa fé. É através da provação que nossa fé ela é testada. A nossa fé ela é provada. E a fé que Deus espera de nós é exatamente aquela fé que foi provada e foi aprovada. Então a provação também ela vem para confirmar a nossa fé. Então todas as vezes que nós oramos e pedimos, aumenta-nos a fé, saiba que Deus vai permitir que você passe por uma prova. Não é? O que foi, Esther? Aumenta a prova, né? Aí a prova aumenta, a tribulação. É melhor não pedir fé, né? Mas a verdade é que Deus, Ele precisa de adoradores. A Bíblia fala que Deus, o Pai, procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoração, muitas vezes eu que sou aqui do louvor, né, que sou da música, todas as igrejas por onde eu passei, eu estou sempre na música. Muitas vezes nós pensamos e agimos e achamos que adoração é só aqui na frente, com as mãos levantadas, te adoramos, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvo. Isso é louvor e adoração. Mas não é só isso, irmãos. Adoração também é passar pela provação e ser aprovado. Isso também é uma forma de adorar a Deus, de louvar a Deus. Porque quando nós passamos pelas provações, aí sim,
nós temos motivos de nos gloriarmos diante de Deus. Então a provação também, ela é uma forma, o passar pela provação também é uma forma de adorar a Deus. É uma forma de louvor a Deus. Né? Então, é muito importante nós entendermos essas questões. O fortalecimento da esperança também é um outro motivo pelo qual somos provados. Quanto mais nós somos provados, mais nós precisamos entender que existe algo à frente. Nós vamos falar um pouquinho aqui mais à frente sobre isso. Mas a esperança que vem sobre nós é a esperança daquilo que virá. Exatamente por conta da fé que é testada, é provada e aprovada. A nossa esperança, ela é aumentada. Nós devemos cultivar a esperança. É por isso que nós falamos Maranata. Vem, Senhor Jesus. Não é que o cristão, uma vez eu vi alguém falando, os cristãos, eles querem ver Deus, né? Porque eles ficam o tempo inteiro falando, vem Jesus, Maranata. Então por que não vai logo ver Deus? Quando nós falamos Maranata, vem Jesus, nós estamos exercendo a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está nas promessas que Jesus Cristo nos fez. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele voltará, e já está voltando. Não demora, não tarda. Então, outra questão importante, porque somos provados, para a confirmação da nossa fé e para o fortalecimento da esperança. Né? Então, uma outra questão importante. De onde procedem as provações? De onde vêm as provações? As provações, elas vêm de Deus. As provações vêm de Deus. Justamente porque tudo que nós já vimos aqui é através das provações que nós crescemos, é através das tribulações, como disse lá em Romanos, Paulo disse aos Romanos, a tribulação, que é a provação, a tribulação, ela nos traz esperança, nos traz o conhecimento, a perseverança, a experiência, né? Então, através dessas qualidades que nós vamos recebendo, né, é que nós vamos crescendo. E por isso eu digo aos irmãos que as provações, elas vêm de Deus. Deus permite as provações sobre nós. Ele não poupou nem o seu próprio filho de provações. Já pensaram nisso, irmãos? Jesus Cristo, no Gólgota, chorando e orando a Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Nem o seu próprio filho ele poupou de provações. E por que nós ficaríamos livres dessa, né? Então, uma coisa importante, as provações elas vêm de Deus. Mas interessante também que Deus permite, em certos momentos especiais, Deus permite que Satanás também nos traga provações. Não tentações, mas provações. Tentações é uma outra conversa que vamos falar mais à frente. Mas Deus permite que Satanás traga provações. Eu provo a vocês, lá no livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus e Deus fala a ele, você viu meu filho Jó? E aí Satanás lança um desafio, não a Deus, mas desafio a Jó, né? Porque Deus não pode ser tentado e não pode ser desafiado. E até Satanás sabe disso. Mas ele lança um desafio para Jó. Vamos ver se tirar isso, se trazer uma tribulação, se tirar família, se tirar bens, se tirar riqueza, se tirar saúde. Será que ele continua firme? E ali
Deus permitiu, ok, você vá, aflija Jó com essas tribulações, porém você não toque na vida dele. A vida dele você não vai ceifar. Né? E assim foi feito. Satanás, ele infringiu a vida de Jó. E ali ele teve os seus problemas, ele perdeu família, a Bíblia conta que ele perdeu bens, que ele perdeu riqueza, perdeu saúde. E por pouco não perde a esposa. Né? E nesse momento, a gente percebe que Deus também, na sua infinita sabedoria e soberania, permite que Satanás também venha com provações sobre nós. Só que é importante entender o seguinte, que a soberania de Deus está acima de tudo. Uma vez eu ouvi um judeu falando, eu achei interessante, porque esse judeu falou assim, que Satanás, ele também é um servo de Deus. Eu fiquei pensando, como assim, gente? Satanás é um servo de Deus? E ele falou assim, na medida em que Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Satanás não dá um passo, meus irmãos, sem que Deus diga, até ali você vai, de lá você não passa, para cá você não vem. Então, nesse aspecto está correto, Satanás também está debaixo da soberania do nosso Deus. Marlúcia. Sim. Outro exemplo, né? Paulo também, com a permissão de Deus, foi afligido por Satanás com o famoso espinho na carne, né? E o próprio Paulo fala isso, mensageiro de Satanás, né? Então, a verdade é que Deus também permite que o mal venha sobre nós, nos trazendo provações, né? E nesse momento, nós também entendemos que muitas vezes nossas ações também, irmãos, também acabam trazendo sobre nós tribulações. Muitas vezes atitudes que nós tomamos, decisões que tomamos, né, decisões erradas, decisões tomadas sem a orientação do Espírito Santo, também nos levam a problemas. Quantos de nós já passamos por problemas, por decisões erradas que tomamos? E passamos por tribulações que muitas vezes nem precisávamos passar no nosso entendimento, né? No entendimento nosso, a gente fala assim, mas eu não precisava estar passando por isso, gente. Deus o sabe. Mas muitas vezes nós pensamos assim, na nossa infinita pequenez, né? Por que eu estou passando por isso? E as tribulações, meus irmãos, elas têm essa função. Então, recapitulando, nós somos provados, primeiro, porque precisamos ser ensinados. E Deus usa a pedagogia santa através das tribulações, das provações. Ele também utiliza e permite que sejamos provados para nos disciplinar. Também ele permite as tribulações para que nós possamos estar confirmando e testando a nossa fé. Também somos provados por causa para que nós possamos fortalecer a nossa esperança no porvir. De onde procedem as provações? Procedem do próprio Deus, que na sua infinita sabedoria permite que nós venhamos a ser provados. E Ele também permite que o próprio mal também venha sobre nós. Um outro exemplo também que eu lembrei, Marlúcio, é o espírito que Deus enviou, maligno, que Deus enviou para Saul. Lá em 1 Samuel fala que Saul, rei Saul, ele era atormentado por um espírito maligno da parte de Deus.
Aí alguns falam, está vendo o Deus do Velho Testamento como é? É um Deus implacável, é um Deus justo. E nós não devemos questionar o porquê que Deus, aprove a Deus enviar um espírito maligno para atormentar a vida de Saul. Deus o sabe. Exatamente, irmão. É. Uhum. Exato. Exato. Saul, ele primeiro agiu. E como que ele agiu? Ele agiu se afastando, desobedecendo. Né? A primeira forma de afastamento de Saul foi através da desobediência. Quando Samuel fala para ele algo, faça isso, isso, isso e aquilo. Você invada aquele arraial, você destrua tudo, não traga nada. Destrua tudo, mate tudo, acabe com tudo. E Saul desobedece, traz animais para fazer um sacrifício, né? Isso, sendo que Deus não pediu aquele sacrifício. Então ali já começou o erro de Saul. Depois foi consultar feiticeira e etc. Né? Então nós sabemos que ele já estava afastado. Mas a verdade também é que o espírito imundo foi enviado da parte de Deus. Não que esse espírito imundo tinha comunhão com Deus, mas como Deus é soberano e reina sobre todo o universo, Deus também, ele tem poder sobre as trevas. Uma vez participei de uma lição em Brasília, numa escola dominical presbiteriana, e a pergunta que foi feita na lição foi assim: quem criou o mal? E muitos irmãos ficaram, quem criou o mal? Foi Satanás. E aí alguns falaram, não, acho que foi Deus. Mas Deus ia criar o mal? Deus não é amor? Como que Deus ia criar o mal? E ficou uma celeuma até que o professor, na lição, ele diz, quem criou o mal foi o próprio Deus. Ele criou todas as coisas. Mas é lógico que ele não criou o mal como o mal é hoje. Ele permitiu que o mal fosse crescendo, porque fazia parte dos planos dele que Satanás caísse. E ele permitiu que Satanás fosse trabalhando, construindo o seu império maligno. Porém, tudo isso está debaixo da presciência e da onipotência de Deus. Amém? Então, outra pergunta importante. A pergunta é possível superar essas tribulações? É possível, meus irmãos, é possível. A Bíblia fala que, o apóstolo Paulo fala que nós não seremos tentados além das nossas próprias forças. Esse versículo se aplica também às tribulações, às provações. Nós não seremos provados. E como eu posso dizer isso? E como eu posso ter certeza que esse versículo também se aplica às provações? Porque o próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em uma determinada passagem da Bíblia, que eu não me lembro agora, Jesus Cristo disse que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos realizar coisas até maiores do que ele realizou. Então, sim, nós podemos vencer as tribulações. Podemos vencer, assim como também podemos vencer as tentações. As tribulações, elas não vêm para a nossa destruição, irmãos. Qual que é a grande diferença da tribulação para a tentação? O que vocês acham? Isso. A tribulação ou a provação tem o intuito de promover. A tentação tem o intuito de destruir. A tentação ela vem para destruir. O diabo vem para roubar, matar e destruir.
É por isso que Deus não tenta. Ele não tenta. Ele permite que Satanás haja com tentações para cima de nós. Ele permite. Mas ele não permite que você seja tentado além das suas forças. Ele não permite que você não tenha um escape. Porque juntamente com aquela tentação, ele permitindo a tentação, ele vai providenciar o escape. E assim também, meus irmãos, com a provação, quando Deus te prova, saiba que além de tudo isso que eu falei, com relação ao ensinamento, em relação à disciplina, se Ele está te provando, é porque Ele tem algo para a sua vida, meu irmão. Então, muitas vezes a gente fala, por que eu passo por isso? Isso só acontece comigo. Mas que coisa! Será que eu joguei pedra na cruz? Quantas vezes eu já ouvi crente falar isso? Joguei pedra na cruz, não é possível. Não, irmão. Se você tivesse jogado pedra na cruz, você não estava sendo provado. Porque Deus prova aqueles que ama. Pelo contrário. A disciplina é para aqueles a quem Ele ama. A correção, o ensinamento é para aqueles a quem Ele ama. Amém? É por isso que Pedro fala que nós precisamos nos gloriar. Paulo também fala sobre isso. Nós precisamos nos sentir felizes quando somos provados, porque sabemos e percebemos que a partir dessas provações, Deus tem algo para nós. Deus quer nos promover, Deus quer nos levar a um plano maior. Deus quer nos fazer vitoriosos. Não a vitória financeira. Às vezes até sim, por que não? Mas principalmente a vitória espiritual. Deus tem algo para você. Deus tem algo para nós. E para que nós possamos estar prontos e aptos para essa obra, nós precisamos ser lapidados. Nós precisamos ser trabalhados. A segunda parte da lição, até 10h20, Esther? 10h10? Então, mais 20 minutos, irmãos. Agora vamos passando ali para a página 11 da nossa lição. Vamos falar sobre o segundo tema, a segunda parte da lição, que é a pergunta: qual é a postura cristã diante das provações? E aí nós vamos ver em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Não, irmãos, é ainda em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 ainda. O verso 13. Desculpe, então ainda é 1 Pedro. No capítulo 1 da primeira carta de Pedro, verso 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Então, a primeira postura que nós devemos ter, a postura de sobriedade. Pedro fala, sejam sóbrios. E o que é ser sóbrio? Sobriedade, irmãos, tem a ver com o quê? Discernimento. Quando eu falo que uma pessoa está bêbada, eu digo que ela está bêbada. Mas quando eu digo que a pessoa não está bêbada, eu digo que ela está sóbria. Está no seu juízo, está no seu discernimento, está no seu equilíbrio. Então a postura do cristão é de equilíbrio, é de discernimento, é de entender que aquela provação
Aquela provação tem um objetivo na sua vida. Não é blasfemar na primeira dificuldade da vida. Não é dizer que jogou pedra na cruz. É ter uma postura de sobriedade, irmãos. Sobriedade é você ter o discernimento de entender o porquê você está passando por aquilo. E quando você entende o porquê que você passa por aquilo, significa que o seu crescimento espiritual está acontecendo. Foi bom me ter passado pelas dificuldades da vida para que eu pudesse aprender os teus decretos. Isso está lá em Salmo 119, versículo 17. Davi fala: foi bom eu ter passado pelas aflições para que eu aprendesse os teus decretos. O Salmo 119 é um salmo enorme. E ele fala nesses versículos, a grande maioria dos versículos do Salmo 119 é o rei Davi exaltando a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E se vocês, irmãos, relerem o Salmo 119, porque eu tenho certeza que todos nós já lemos o Salmo 119 todinho, esse Salmo 119, Davi fala sobre a importância dos mandamentos, da lei de Deus. Como eu amo a tua lei, na tua lei medito. Então, é nesse momento, o próprio rei Davi fala, foi bom eu ter passado pelas aflições. Ou seja, ele sabia por que ele estava passando por aquilo. Ele não blasfemava, porque ele sabia o motivo, a causa daquela tribulação. Ele sabia o que deveria aprender naquele momento. E quando nós aprendemos rapidamente, quanto mais rápido a gente aprende na tribulação, mais rápido a tribulação vai embora, irmãos. Não é assim? Porque sofrer a gente vai sofrer. Sim. Jó sofreu muito, mas não foi porque ele sofreu que Deus tirou ele de lá. Não, foi por causa da fé que ele tinha e exerceu na vida. Exatamente. É a confirmação da fé. Então, quando você percebe o que Deus quer te ensinar naquele instante, a tribulação, você vai passar por ela, e quando você menos espera, a tribulação se dissipa. Porque você entendeu ali, você aprendeu. E realmente, Deus não vai tirar você da tribulação porque você está sofrendo. Ele não vai olhar para você e falar, tá bom, pare de sofrer, chega de sofrer. Fiquei com dó do menino. Não. A tribulação vem para a nossa confirmação de fé. Então, Sim. Sim. Até o fim. Sim. É verdade. A perseverança dos santos, né? Uhum. Sim. Nós precisamos da perseverança. E o apóstolo Pedro fala assim, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Por que ele fala que é cingindo o nosso entendimento? É porque nós precisamos ter o entendimento da palavra. Os irmãos percebem que em todo momento os apóstolos nos exortam à leitura da palavra, à meditação da palavra. Como que eu vou cingir o meu entendimento? Sim. Cobrir, vestir, né? Uhum.
Sim. Uhum. É vestir o entendimento. E o entendimento é a palavra. Não é, meus irmãos? Então, sim, estar vestidos desse conhecimento. E esse entendimento, ele vem através da leitura da palavra. É por isso que nós, presbiterianos, nós temos um dos nossos lemas somente a palavra. A palavra é a expressão da vontade de Deus em nossas vidas. Sim, é verdade. Deus, o Espírito Santo fala conosco através da palavra, né? Isso é claro. É assim que nós vivemos, né? Então, essa é a primeira postura que nós precisamos ter: sobriedade, equilíbrio, porque isso demonstra que nós temos conhecimento da palavra e demonstra o nosso discernimento para com aquilo que Deus quer nos mostrar. Segunda postura, dependência da graça divina. Nós precisamos depender da graça divina. Aqui no versículo 13, ainda no versículo 13, né, o apóstolo Pedro fala: esperai inteiramente, aqui na parte B, né, do versículo 13. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus é um processo, é um precioso e indispensável recurso para o enfrentamento das provações. Então, nós precisamos depender da graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando questionou, né, Marluce, qual a resposta que o Eterno deu para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa através da fraqueza. Então, irmãos, nós precisamos depender da graça. É quando você olha para a provação e fala assim: eu não sei como eu vou passar por isso, mas eu vou passar. Eu tive um prejuízo muito grande, eu não sei como é que eu vou resolver isso, mas vai ser resolvido. É uma provação. Deus não me trouxe para uma provação, ou Deus não permitiu que eu passasse por uma provação para eu ser destruído. Não. Eu vou sair daqui mais forte do que entrei, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, a dependência na graça divina. É muito importante nós entendermos que é através da nossa dificuldade que Deus vai nos fortalecendo. Olha aqui o versículo, o texto de 2 Coríntios, né, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, tá na revista aí, irmãos. Se você tiver mais fácil para você, o texto está na revista, aí na página 11. É exatamente o texto em que Paulo fala sobre o espinho na carne, né? E ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas e injúrias, nas necessidades, nas perseguições, angústias por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, a segunda postura é essa: dependência da graça. Terceira postura, crescimento em santidade. Nós devemos buscar a santificação. A santificação. Ou seja, por que buscar a santificação? Porque é no momento da provação é que nós precisamos realmente nos aproximar de Deus. Toda provação vem para uma disciplina, para um ensinamento e para também um retorno.
Eu preciso me voltar a Deus. E como que eu me volto a Deus, meus irmãos? O apóstolo que escreveu aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Tiago, irmão de Jesus, mas não tem ainda um consenso em quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas ele diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como que eu posso me voltar a Deus? Me santificando? Não existe uma outra forma. O apóstolo Pedro também fala aqui no verso 16. No verso 15, aliás, ele fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso está escrito aonde? Está escrito lá em Levítico 19. Levítico 19, ou seja, uma ordem de Deus para o povo de Israel. Estava lá na lei: sede santos, porque eu sou santo. Pedro cita a lei para dizer, Pedro cita a lei para falar para os judeus também que estavam ali na dispersação, né? E ele fala também: olha, sede santos, porque eu sou santo. Então, oi? O versículo 16. Isso, sede santos, porque eu sou santo. Né? Então, uma outra postura que nós devemos ter. Nós devemos buscar a santidade. Irmãos, a pior decisão que nós podemos tomar em meio à tribulação é parar com as nossas disciplinas espirituais. Se eu paro de orar em meio à tribulação, meus irmãos, se eu paro de ler a palavra, se eu paro de buscar a Deus, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu não quero crescer, eu não quero me aproximar de você, eu não quero ser aquilo que o Senhor quer para mim, eu não quero que a obra que o Senhor tem para a minha vida se confirme. Você está negando ao próprio Deus. Pedro, ele é enfático aqui, ele fala: seja santo, busque santificação. É assim que nós devemos proceder diante das provações. Tem um cântico que fala, né? Se está difícil, ore. Está caindo o mundo na sua frente, ore. É um cântico, acho que até, não sei qual igreja que canta esses cânticos. Mas é correto. Se a vida está ficando difícil, ore, busque a Deus. Quanto mais a dificuldade vem, mais você busca se aproximar do eterno. Uma outra postura que nós devemos ter está no verso 22, ainda do capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro, verso 22. Diz assim, olha: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ou seja, só a parte A do verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. Nós precisamos exercer, gente, a obediência. No momento da tribulação, a obediência pode ser o fator que vai acabar com aquela tribulação. Um caso clássico que a Bíblia nos relata é do profeta Jonas. Em meio àquele mar revolto, ele num barco, indo em direção contrária à direção que Deus tinha dado a ele, o mar revolto, e ele dormindo. E os passageiros, os marinheiros acordam: acorda, rapaz. E a história diz que aqueles homens sabiam que Jonas era um profeta. Porque os profetas eram conhecidos, eles não eram anônimos, todos sabiam quem eram os profetas de Deus. E eles acordaram Jonas e falaram: ué, cadê o profeta? O profeta está... Você tinha que estar na frente aqui, é você que tinha que estar aqui fazendo as orações para o seu Deus. Cada um está orando para o seu Deus aqui. Ó. Cada marinheiro está orando para o seu Deus. E você dorme? Faz alguma coisa. E o que Jonas fala?
Me joga no mar que vai parar. E ele, sabendo que Jonas era profeta, falou assim, nós vamos te jogar no mar. Mas, que o seu Deus não venha sobre nós para nos punir, mas nós vamos te jogar no mar. E assim foi feito. E Jonas foi jogado ao mar, e o mar se acalmou. Obediência. Jonas, por mais que ele tenha falhado no começo, na hora ele percebeu, eu sou o culpado. Quando Jonas é colocado ao mar, a tribulação cessa ali. Então aqui eu falo, a obediência. Jonas rapidamente ele percebeu que ele precisava obedecer a Deus, que Deus não ia aliviar. Deus não ia falar assim, tudo bem, Jonas, da próxima a gente vai acertar. Não. Quando Deus ele determina algo para a sua vida, ele vai fazer. A vontade de Deus é soberana. Ela vai ser cumprida. Por mais que você... E quanto mais você resiste, irmão, mais você vai sofrer. Muitas vezes a tribulação vem porque também nós temos dificuldade, irmãos, para entender e obedecer à vontade de Deus. Até quando Jonas iria resistir? Até o barco se quebrar todo? Até ele perder a sua alma ali naquele naufrágio que poderia acontecer? Né? Então, obediência. E a quinta postura, a prática do amor fraternal. Ou seja, a parte B do versículo 22, 1 Pedro capítulo 1, diz assim, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Outra postura que nós devemos ter diante das tribulações, irmãos. Aqui talvez também uma postura externa nossa. Que muitas vezes nós passamos por tribulação e nós falamos assim, olha, não fala comigo não. Eu estou passando por uma luta aí, meu irmão, não me peça nada não. Eu não vou entregar o dízimo esse mês não, irmão, porque eu estou numa luta tão grande, eu não vou dar oferta para ninguém. Não me peça oferta não. Não me peça para tocar esse domingo não, irmão, porque eu estou numa tribulação. Não me peça ajuda não, irmão. Me deixa. Dá um tempo, né? E é isso? Essa é a postura que nós devemos ter? Não. Pedro nos exorta a praticar o amor fraternal. Tanto nós que não estamos numa tribulação grande, ajudarmos aqueles que estão passando por tribulação, da maneira que nós podemos ajudar, seja financeiramente, seja com tempo para escutar, para dar um conselho, para discipular, para ensinar, para acompanhar. Certo? Então, faça da sua vida um canal de bênção. Abençoe aquele que está passando pela tribulação, irmão. Nós precisamos ter um carinho especial por todos os irmãos que estão atribulados. Nós precisamos agir assim. E também, quando estamos atribulados, nós não devemos fechar os nossos canais de bênção. Se você tem sido bênção na vida de alguém, irmão, quando você passa por uma tribulação, não pare, continue sendo bênção na vida daquele irmão, continue abençoando na igreja. Quando você passa por uma tribulação na igreja, não abandone os cargos, não saia, não suma, não, continue aqui, praticando o amor fraternal. Amém? E por último, para a gente finalizar, em sexto lugar, a postura que nós devemos ter de perspectiva de eternidade em relação ao que é temporal. Ou seja, versículos 25, 23, 24 e 25. O 24 que fala... O 23, 24 e 25, eles falam exatamente sobre isso. Eu não vou ler agora não, porque a gente já está... Nosso tempo já acabou. Mas...
Nós precisamos ter a perspectiva da eternidade. Romanos 8, capítulo 8, verso 18, Paulo fala assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de vir, com a glória do porvir, com a glória por vir a ser revelada em nós. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos também estar com os nossos olhos fixos aonde? Lá na frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Continuar correndo, entendendo que a nossa recompensa está no porvir, e ela virá. Então essa é outra postura, irmão. É o contrário da desesperança. Muitos passam pela tribulação e se desesperam. E falam assim, agora já era, agora acabou. Acabou para mim, irmão. Agora foi. Entornou o caldo todo. Não, irmãos. A nossa perspectiva é de futuro, não é no presente. Os nossos olhos estão lá na frente. Amém? Sim, Marlon. Sim. O padrão de santidade que Deus põe para nós é um padrão que não é fácil, mas não é um padrão impossível. Né? Nós temos, agora não dá mais tempo, senão a gente ia ler e falar um pouco mais sobre isso. Mas a santificação, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para que a gente possa passar pelas tribulações próximos de Deus. Né? Irmãos, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma observação? Então, irmãos, eu... Não fingido. É verdade, irmão, é verdade. É o amor sincero, né? Íntegro, né? É verdade. Amém, irmãos? Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao conselho da igreja para que a gente, pela oportunidade e que nós possamos estar sempre buscando cada vez mais crescimento espiritual, força, conhecimento, mas também passar pelas tribulações com alegria, com entendimento, para que isso tudo possa nos produzir experiência, conhecimento e o discernimento de conhecer, de entender e saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então eu passo a palavra para Esther. Passei um pouquinho, né, Esther, mas... Eu vejo a questão da aprovação como uma imagem distorcida, né? Então, assim, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e por causa do pecado, essa imagem ficou distorcida. Para vocês terem uma ideia, a gente pega uma folha sulfite, que fala, né? 4A, lisinha, A4. E a gente amassa, e depois a gente abre. Ela ficou perfeitinha, como antes? Nem se a gente pegar um ferrinho e passar, não fica, né? A essência está lá, que é a folha, mas está marcada. Ela não volta mais a ser lisinha, bonitinha, como ela é novinha. Então, a nossa imagem é assim. Fomos criados à perfeição da imagem de Deus. E, por causa do pecado, essa imagem ficou distorcida. E a aprovação ela vem justamente para que essa imagem volte a ser original. A aprovação.
né? Então, a restauração dessa imagem distorcida pelo pecado é um processo contínuo que envolve transformação do caráter e busca pela santidade. Como é a questão da busca pela santidade? Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4, não querendo dizer que o irmão não falou, viu? A revista direito não, é só um complemento para a gente ter mais em mente essa questão da provação, porque a provação, né, é a questão de Deus que vem provando a nossa fé. A tentação é um convite ao pecado, né? Então, Efésios capítulo 4, versículos 22, diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós o quê? Toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí o primeiro versículo de Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, queridos, que a gente possa passar pela tribulação agora com uma nova perspectiva de entendimento, né? Não é só uma questão de provar a fé, é também uma questão de voltar à imagem de Deus. Porque se a gente for andar pela nossa própria consciência, nossa própria natureza humana, o que é que a gente vai fazer? Pecar. Mas aí a gente leu no início, vem a graça e a paz de Deus, que sobre todo entendimento, para quê? Para que a gente viva em busca da perfeição, viva em busca da santidade. E essa busca da santidade a gente consegue através da oração e da palavra do Senhor, né? Então tem uma canção que a gente gosta muito de cantar. Cada vez que a minha fé... E o que é que diz depois? Tu me dás o quê? A chance de crescer um pouco mais. É isso que a nossa revista fala. Que a aprovação faz com que a gente cresça em graça e conhecimento. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção? Coloca aí, Arthur, por favor. Rompendo em fé, pode ser? Se não tiver, a gente canta de cor, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, romper
se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, Jesus. Pode se assentar, queridos. Então, que todos tenhamos fé no Senhor, hein? E vamos romper as provações. Alguém tem avisos? Não? Algum visitante pela primeira vez? Algum visitante? Não? Que Deus abençoe então a todos nós. Hoje à noite nós teremos nosso culto em louvor e adoração a Deus, né? Pela paz, pela graça do Senhor e Cristo Jesus, que temos recebido todos os dias. E assim a gente termina a nossa escola dominical hoje, com essa palavra de Paulo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, gente! Bora, tem de bom ânimo, por quê? Está muito desanimado, ai. No mundo tereis aflições, mas eu vou ter bom ânimo, né? Para vencer, para romper em fé. Então vão em paz, na graça do Senhor, e que hoje seja um bom domingo e à noite retornem, hein? Para que louvemos ao Senhor com alegria. Tem uns aniversariantes da semana. Hoje não tem, não. Mas que Deus abençoe a todos que fizerem anos essa semana aí. Vão com Deus, gente.